Olá pessoal, vamos ao 6º episódio da segunda temporada do CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito interessante. O assunto é como que a gente sabe se uma notícia é ou não relevante. Então, o que é o grande ponto aí? Tem 99% das vezes, quando sai uma notícia de um conselheiro renunciou, um conselheiro foi eleito, coisa do tipo, não é tão relevante assim. Por que não é tão relevante assim para a gente? Porque 99% dessas vezes, as pessoas normais, né, os investidores normais, não conhecem aquelas pessoas, nem quem está saindo e nem quem está entrando. Isso é um ponto importante. Mas existem casos, que nem saiu agora, né, em relação a informações mais aprofundadas. Quando um conselheiro ele pede uma renúncia por causa de algum tipo de escândalo, ou quando ele é desligado por algum tipo de escândalo. Então, quando tem alguma informação por trás, não o nome em si, mas o que tem por trás. E claro, também tem aquelas indicações que às vezes a gente já tem um pouco aí de preocupação em relação a ela a partir do momento que vem. Tivemos agora um caso aí importante da Vale, né, que um conselheiro acabou de pedir renúncia por conta da pressão que a empresa está sofrendo para a escolha do próximo CEO, se vai renovar ou se não vai. E ele falou algumas coisas não muito agradáveis, que eu não vou entrar aqui no caso, mas é sim, então, um ponto interessante que a gente tem que acompanhar. E, inclusive, refletiu aí na cotação, a partir do momento que essa informação vazou, com mais detalhes, só tinha a informação que ele tinha pedido a renúncia, e vazou os motivos, a carta dele, o papel que estava em alta começou a recuar e está uma leve queda nesse momento que eu estou gravando, mas voltou para trás aí. Então o mercado pesou essa informação junto com todo o contexto, né? Isso é importante demais, a gente não esquecer de todo o contexto. Então, sempre que você vê uma notícia, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: qual que é o contexto daquela notícia? Essa notícia ela é simplesmente um fato, ali, uma informação que para você não fez tanta diferença, ou efetivamente pode ter alguma coisa ali por trás. Por isso que eu falo sempre, né? A gente já comentou disso aqui. Tem que ir acompanhando todo dia, entendendo toda semana ali, para a gente poder ter um pouco mais de noção do impacto que aquilo ali pode ter. Então, para quem está acompanhando e sabe que a Vale está passando por um período de turbulência, de pressão política ali por trás dela, então esse fato se torna mais significativo. Mesmo sem a carta de renúncia dele, do porquê que ele renunciou, com a carta ainda mais. Mas para quem não está acompanhando, só viu lá, renunciou, ok, menos um, mais um, não faz tanta diferença, a não ser que você efetivamente conheça ali, e que, não falei, 99% das vezes, os investidores comuns não conhecem quem está entrando ou saindo, tanto de diretoria quanto de conselho, né? Então, são esses pontos que é importante a gente acompanhar. E aí eu estava dando uma continuidade, uma mesclada aí, eu estava fazendo um curso aqui de reciclagem que a gente tem que fazer de tempos em tempos por causa do PQO, né, que é o Programa de Qualidade Operacional, e no discurso que eu estou fazendo, estou pegando um pedaço agora de risco, e isso fala muito aí, são vários fatores de risco que a gente tem que trabalhar, e isso é um fator de risco que a gente tem que entender, né, o risco aí de uma influência externa em um papel. Até lembrei de um vídeo que eu gravei a respeito disso, então quem quiser procurar está lá no YouTube também para procurar, sobre entendendo os riscos dos investidores, porque todo investimento tem um risco, e esse é mais um, a gente tem um risco aí do ativo em si, da interferência, aí, o risco de quem são os acionistas, de qual que é o objetivo desses acionistas, e isso vai influenciando e adentrando a cada informação que você vai tendo. Era essa mais ou menos a linha que eu queria que vocês fizesse aí uma reflexão a respeito, sempre que vocês forem investir, de onde pode estar o seu risco nesse investimento, não só das atividades diretas do papel, mas também nas questões aí, por exemplo, né, de compliance, que são bem significativas, e quais são as agendas, né, do seu sócio que você vai entrar ali, né, que você está virando sócio. Então, se a agenda dele é a mesma que a sua, ok. Se ele tem uma agenda que você já tem um pouco de divergência, é um ponto importante de você prestar atenção aí e tomar decisões a respeito.
não significa que a empresa, né, no caso que você tem a Vale, é algo que ficou inviável, que não deve investir, e também não significa que, por ter saído essa notícia, deve ser investido nela. São apenas fatos e como que o mercado efetivamente reagiu, e obviamente, quando vocês estiverem escutando aqui, né, o mercado já se adaptou a essa formação como um todo. Então é muita coisa aí para poder rolar. Você sempre tem que tomar cuidado e observar e estudar a partir deste momento, né, a partir da informação, fazer o complemento todo e olhar todos os demais indicadores que existem para sim tomar sua decisão. Aí você pode contar sim com o assessor de investimento para poder te ajudar, te trazer mais informações, mas nunca delegue a decisão para ele. A decisão sempre é sua. Entenda o que ele está te propondo, entenda o que ele está te explicando, o que ele está trazendo para você, mas a decisão é sua. E decisão a gente não delega, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.